Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido Arthur Morrison. Boa noite, Lara Brenner, você tá toda florida hoje. Não é? Ó, gostei. Gostou? Eu também achei bonito. Se eu te contar que essa camisa tem uns 30 anos e eu herdei da minha madrinha, ela trouxe da Itália. Você acredita nisso? Não Mami, acredito. te amo. Beijos. E os dois convidados de hoje, Arthur, Olha, são tão inusitados. Tão inusitados. Eu não que- sei se você aí está preparado pra quem está aqui, não é, Arthur? Você acha que o pessoal tá preparado? Eu tô até mais jovem aqui agora. Você sabe Botei que eu uma- acho que foi por causa disso que eu coloquei as flores também, pra dar uma vibe mais jovem, pra ver se a gente dá uma misturada com os nossos convidados maravilhosos. Estamos aqui hoje com ninguém menos que Felipe Moleiro, empreendedor, investidor, sócio fundador de 4 empresas. Isso tudo aos 80 anos? Não. 60 anos? Não. 30 anos? Não. Isso tudo aos 14 anos. Bem-vindo, querido. Muitíssimo obrigado, é uma grande honra pra mim estar aqui. A honra é toda nossa, tenha certeza. E também estamos aqui com João Vitor Patrocínio, empreendedor, sócio fundador de 3 empresas, especialista em investimentos internacionais, mentor de jovens e isso tudo aos, adivinha, 50, 40, 30? Não, aos 19 anos. Muito Bem-vindo. obrigado, Lara. Obrigado, Arthur. Prazer estar com vocês aqui. Só faltou falar a minha idade também. Eu tenho 20 anos. Ah, Pessoal de Brasil casa. Paralelo. 20 anos de empresa, né? Não, Arthurzinho. Mas eu achei que o nosso look também tá Tá combinando. Tamo Comenta aí bem. se você acha Estamos que a bem. gente acertou no look do dia com os meninos. Meninos, mas um prazer muito grande receber vocês aqui para nós falarmos sobre empreendedorismo jovem, né? E eu acho que é difícil começar esse podcast com uma pergunta não clichê. Porque eu imagino que qualquer pessoa que esteja assistindo a este podcast que não conheça vocês deve estar assim, oi, meio bugada, sabe? De onde raios surgiu, quero ouvir dos dois, o interesse por empreendedorismo numa idade tão tenra desse jeito? Diga, Moleiro, pra nós. Legal. Bom, hoje em dia eu empreendo por motivos que são às vezes um pouco mais profundos do que eu empreendia quando eu comecei a me interessar por empreendedorismo. Quando eu comecei a me interessar por empreendedorismo, né? Eu descobri por conta da internet, eu me interessei muito com o intuito de, pô, quero ficar rico, quero ganhar dinheiro, e é isso daí. Isso com quantos anos? Só pra Isso gente ter uma- com 10 anos de idade. Com 10 anos, Com 10 anos surgiu... eu tava comendo terra. Né? Então, e gravando o nome de todos os pokémons. Tava lá. Com 10 anos me surgiu o interesse em saber como que as pessoas ao redor do mundo elas tinham ganhado dinheiro, como que as pessoas ao redor do mundo tinham ficado ricas, as pessoas que realmente tinham muito dinheiro. Então eu fui bem pro extremo. Eu peguei a lista da Forbes, as pessoas mais ricas do mundo, olhei cada um daqueles nomes e pesquisei a vida inteirinha de cada uma daquelas pessoas e descobri o que elas tinham feito quando elas tinham a minha idade, quando elas eram um pouco mais velhas. Eu queria entender o que cada uma dessas pessoas tinham feito pra chegar onde elas chegaram. E a partir disso que eu descobri o empreendedorismo. Então, nesse momento eu descobri o que era empreender, descobri negócios, né? E eu vi que todos eles tinham coisas em comum. Todos eles empreendiam, todos eles investiam e todos eles tinham começado muito cedo. Então eu pensei, pô, se em algum momento eu sonho em estar em um lugar grande como esse, né? Eu devo começar cedo também. E aí eu pensei, bom, então eu vou começar agora, né? O que eu posso fazer tendo 10 anos de idade? Eu falei, pô, eu vou vender coisa na minha escola. Foi a primeira coisa que eu pensei, pô, passo grande parte do meu dia na escola, outra parte eu passo em casa, então não tem muito o que eu fazer, vai ser na escola que eu vou ganhar meu dinheiro. E aí eu tive a ideia de vender coisas na minha escola. Tive a ideia de vender bala, chiclete, porque eu lembro que na época eram coisas que a minha escola não vendia e que eu podia ter lucro com isso, então, né? Falei, bom, o povo gosta de bala, chiclete, eu posso vender lá que eu vou ter algum lucro. E foi a primeira coisa que eu resolvi fazer pra ganhar dinheiro. Depois disso, né, tive ideia também de vender livro, que a escola mesmo pedia pros alunos. Eu tive a ideia, assim, de caçar livro mais barato, comprava nos lugares. Até livro que eu já tinha usado, né, por eu estar no 5º ano e tal. Os alunos de 3º, 4º ano precisavam de livros, eu já tinha esses livros, eu vendia pra eles. Uma vez a gente montou uma feirinha na escola para que a gente pudesse vender produtos, etc, né, montasse barraquinhas. A escola nunca se opôs, assim, nesse sentido. De Não. impedir, Assim, sei lá. em partes, na verdade. Porque eu vendia as balas e os chicletes sem eles saberem. Mas isso daqui não veio ao caso. Assim, o dono da cantina eu aposto que não gostou muito, né? Ele não vendia, então não era necessariamente concorrente. Bom, depois disso, que eu montei a minha barraquinha, eu pensei, bom, o que eu posso fazer pra conseguir um bom lucro? E aí eu
tive a ideia de vender qualquer coisa alimentícia, né? Porque, pô, foi a primeira coisa que eu pensei. E eu falei, bom, deixa eu ver a temperatura do dia, né? Se eu quero ver alguma coisa alimentícia, se estiver bem frio, eu posso vender, sei lá, um chocolate quente. Se tiver calor, eu posso vender alguma coisa gelada. Primeira coisa que eu pensei. E aí eu fui olhar, ia estar calor, então eu decidi que eu ia vender suco, por exemplo. Só que eu pensei, bom, a minha escola é muito grande, tem muita gente na minha escola, muito provavelmente outras pessoas vão estar vendendo líquidos e muito provavelmente até mesmo sucos. Então, eu falei, alguma coisa tem que me diferenciar disso daqui. E eu falei, Peraí, bom... isso foi aos 10 anos, Isso né? foi 10 anos de idade. Ah, ok. E eu falei, cara, eu vou colocar gelo seco no meu suco. Porque o gelo seco faz o suco sair fumaça. Então, era um suco colorido, assim, gelo, limão. E era uma coisa muito bonita. Era uma coisa muito linda o copo, assim, saindo fumaça. Eu lembro que eu fui a barraquinha que mais vendeu. Eu vendi R$800 de suco aquele dia. Então, eram muitos pais indo ali e tudo. E todo mundo queria comprar de mim. E com isso, eu tinha um dinheiro. Comecei a investir depois disso na Bolsa de Valores também. Comecei a pesquisar cada vez mais sobre investimentos, empreendedorismo. Comecei a criar conteúdo na internet com 11 anos de idade. De 11 para 12, tava quase fazendo 12. Fiz grandes Aí você amizades. já tava mais adulto ali. Fiz grandes amizades com o patrocínio. E aí eu acho muito legal de comentar que nós somos sócios. Eu e o patrocínio, né? Eu e o João. A gente amigos. tem... E amigos. Nós temos uma empresa de educação e foi essa uma das empresas que eu fundei no processo dessas 4 empresas que você citou, né? Então eu tenho empresa de produção de conteúdo, eu tenho empresa de animação, produção, edição de produções próprias, de terceiros, etc. E o Legado Jovem, empresa de educação também aí para jovens sobre empreendedorismo e Aliás, investimentos. vamos falar sobre o legado Conta jovem. pra Tá aqui nós na um pauta. pouquinho, então, João, como é que foi esse processo de criação da empresa e também como é que você tomou gosto pelo empreendedorismo, né? Eu não comecei tão novo com 10 anos, eu comecei com 15. Que ainda assim, meu Deus do céu, é muito novo. Mas Com 15 você tinha deixado de comer terra e já tava comendo massinha. Mas já tinha gravado o nome de todos os pokémons. Já tinha gravado, não. Entendeu? Eu nem lembro que eu tava fazendo 15 anos. Nossa, que porta-copo legal, cara. Legal, né? Você leva pra você. Mas basicamente com 15 anos eu tinha uma admiração muito grande pelo que minha família tinha já entrado nesse mundo de empreendedorismo, né? E meu bisavô, ele saiu do nada. Ele trabalhava em fazenda, peão de fazenda. Saiu, ele trouxe a feira Filarive pra Franca, né? E basicamente eu acompanhei essa trajetória de crescimento ali dos negócios, né? E fui acompanhando isso. E eu falei, caramba, eu quero construir o meu também, né? Eu quero fazer a minha história, né? Fui tomando gosto por empreendedorismo, também na mesma coisa, na escola. Só que meu mercado era definido, era com Kit Kat. Maravilha, Kit Kat. legal. Porque eu tinha analisado que o doce que mais saía na escola era Kit Kat. E o Kit Kat da escola, da cantina, era absurdo. O cara fez uma análise de balanços da receita da cantina e foi ver que era o Kit Kat. Aquela análise, assim, o que mais Furo saía aqui. na hora que o pessoal voltava do intervalo, na mesa de todo mundo quase tinha Kit Kat. E todo mundo reclamava do valor do Kit Kat. O pessoal costumava comprar na sexta-feira. E aí eu peguei isso Mas por aí. que na sexta-feira? Porque sexta-feira, tipo, o pessoal era que gastava Porque mais sextou, na sexta. sextou. Era sexta, né? Mais na sexta. Entendi. O cara, tipo, não era todo dia, assim, que comprava. E aí eu entendi isso e eu comprava a preço de custo, né? E aí eu fiz isso num nível bem escalável que o diretor da escola me chamou pra conversar e falou, ó, o pessoal da cantina tá reclamando, que você tá vendendo mais do que eles. E eles não estavam vendendo nada de Kit Kat, eles analisaram. Eu vendia meio às escondidas, assim, entendeu? E aí começou, aí meu negócio já fechou com base nisso. Primeira vez que eu fali na vida. Primeira Você viu vez. canetada. Não, eu tô Canetada. lembrando que não tem aquele programa lá do Shark Tank? Shark Tank, lá sim, que sim. os caras compram tudo. Aqui a gente tem o Baby Shark. Né? Entendeu? O garoto com 15 anos já falindo a cantina, comprando já. que Não, loucura. mas deixa, eu vendo os Kit Kat Eu pra vendo. você. Era muito escondido mesmo. Era tipo assim, uma segunda... O pessoal que estiver escutando isso, que é da minha época da escola, vai lembrar que eu vendia numa mochilinha pequenininha que eu colocava dentro da minha mochila principal. Que isso? E eu, tipo, vendia. Era ó, tipo- eu tenho aqui. Coisa ilícita, os caras chegavam Sabe assim, aquele "Pô, programa tem aí, que- tu tem aí? Pô, me vê 2 aí. Sabe aqueles programas que o cara Desse vai jeito. vender, ele pega assim e abre a jaqueta, assim, aí é cheio de coisa. Um monte. E aí, basicamente, com isso, assim, não deu certo, né? Eu falei, não vai rolar. E eu comecei a estudar mais sobre mentalidade, porque eu falei, pô, eu preciso construir uma história que deixe um legado. Eu tinha muito essa visão comigo. Eu quero fazer algo que deixe um legado do meu nome. Como seu avô deixou pra você. Como né? como meu bisavô deixou pra Seu mim. bisavô.
E eu falei, só que eu quero fazer isso de uma forma diferente, que impacte jovens, né? E na época, a única referência que eu tinha, e acredito que o Felipe também, que tinha uma escala em todo o país, era o Davi Braga. Né? E até hoje o Davi. Sim, sim. Ele é um monstro, né? Um monstro. E eu tinha ele. Ele tava com quantos anos na época? Com quanto ele tá hoje também? Ele é muito Hoje ele tem jovem. 19, 20? Não, ele tem 21. 21. Tá ficando velho, Davi. Tá velho. Arthur, Pô, quase a minha idade. Pô, mas eu acho que conheci ele, Quase eu a acho que ele minha idade, tava com Davi. 19. Davi Braga. A gente conheceu ele com 18. Não foi? Não sei, Acho que acho foi. que por aí. E aí, basicamente, eu enxergava ele como o único cara que inspirava os jovens, assim. Não tinha o Felipe, não tinha eu, não tinha Legado, não tinha nada. E aí eu falei, por que não iniciar algo que comece a impactar outras pessoas, né? E aí eu entendi que a primeira coisa que eu precisava fazer era mudar minha mentalidade. Eu falei, eu preciso blindar minha mentalidade, eu preciso criar uma mentalidade outlier, né? Que o pessoal fala. Porque eu fui analisar, isso aí eu fui muito crítico, eu fui analisar case a case de bilionários. E eu entendi que o padrão deles era a forma de pensar. Os caras não pensam como todo mundo, eles pensam de uma forma diferente. E eu falei, eu também preciso começar a pensar de uma forma diferente. E eu comecei a ler muito livro, Napoleon Hill, Pense em Riqueza, que foi um livro que mudou a minha Pai forma... rico, pai pobre. Pai rico, pai pobre. E aí fui entrando nesse mundo, fui depois pro mundo de investimentos com o Thiago Nigro, meu mentor ali, nesse processo. Entrei pro digital, do zero, postando uns vídeos horríveis, gravava, péssimo. E conheci o Felipe. O Felipe Na internet. Na internet, o Felipe não era o gigante estourado que ele é hoje. Eu conheci o Felipe com menos de 3 mil seguidores. Olha só, Nossa. que legal. E com quantos tá hoje? 712 mil. Olha isso. E eu que lembro legal. certinho o dia que eu te conheci. Foi numa live do Thiago Reis, que ele tava eu chamando os lembro convidados. Eu entrei, e depois você entrou, e depois eu te chamei no direct. E aí Pois é. a gente foi trocando E ideia. você lembra da live que a gente fez junto depois, que entrou... Isso daqui é uma coisa muito legal. Isso é muito legal de Eu fiz falar. uma live com seguidores, então eu chamava meus seguidores ali e tal. Pô, isso aí eu já tinha um pouco mais de seguidores, porque Eu eu tinha cresci mais. bem rápido, né? Eu tinha mais. Eu tinha Você uns explodiu. 20 mil. Uns 50 mil já. Não, Tava nesse nível, não tava? Não, uns 20, 30 mil. Tá. Aí, eu lembro que depois disso, né, que eu abri a live assim, entrou um pessoal e tal, e entrou esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele entrou e ele era bem diferente do que ele é hoje. Vozinha fininha, assim. E a gente conversou lá, beleza, fechamos. E entrou outra pessoa depois. Ele, Que tá aqui também, o João Simões. o João Simões, ele entrou também. Depois entrou o Diego. E todos nós, hoje em dia, somos sócios do Legado. Então, cara, foi uma coincidência muito forte, Foi. assim, né? Foi muito... Quem entrou naquela live... Virou sócio. Exatamente, quem entrou virou sócio. Aliás, já contem pra nós, então, como surgiu a ideia do Legado Jovem. Quando a ideia do Legado surgiu, vocês já se conheciam, então? Já. Essa ideia veio em conjunto. E o legal é que ninguém se conhecia presencialmente. É verdade. Era- Cada um era de um canto. Cada um era de um canto. Porque a gente tava em pandemia, né? É verdade. Pandemia, de certa forma, ela trouxe esse mundo digital com uma força muito maior, né? Sem dúvida. Deu um boom ali. Deu um boom. E a gente conversava sempre, né? Eu, Felipe, João, Diego, a Luísa. A gente tinha várias pessoas em comum que produziam conteúdo. Que hoje já é... E conversavam separados. Conversavam separados. Não era uma amizade É. em comum, assim. Inicialmente, o grupo... O Legado Jovem, ele era só um grupo do WhatsApp para um desafio do Thiago Nigro. Sim. Que você tinha que fazer um mastermind com as pessoas que você mais se identificava, né? O grupo tinha umas 12 pessoas. 10. 10 pessoas, né? Não. 8. Não, 10. 8? 10 pessoas. 10? 8, pô. Treta. 9 tá Não, de bom aqui a gente vai tamanho. resolver esse negócio. Ficaremos em 9 pessoas, ninguém se fala mais nisso, tá bom? E aí, a gente fez o desafio do Thiago Nigro, que o Thiago Nigro sempre fazia os desafios dele às 5, 6 da manhã. Sim. E a gente era um grupo muito engajado. Tipo, muito, muito, muito engajado mesmo. Porque a gente tinha um objetivo definido de conhecer o primo. Sim. Que é o Thiago Nigro. Que é o Thiago pra quem Nigro. não é desse universo. Pra quem não é desse universo, o Thiago Nigro, ele é a maior... É o primo rico. É o primo rico, a maior referência hoje de investimentos no Brasil. E aí, a gente tinha esse objetivo bem definido de precisamos conhecer o primo, e ele tinha um desafio ali que o grupo mais engajado, ele ia conhecer o primo
e ter uma semana de mentoria presencial no escritório dele. Que bacana. E a gente tinha quase certeza de que seria a gente. É, E a gente muito tava- provavelmente ia ser. Só que por que não foi? Porque alguns eram menores de idade. Então, provavelmente, eu acredito, na minha cabeça foi o motivo. Porque a gente tava muito engajado. Muito engajado. A gente criou até uma página no Instagram pro nosso grupo. E daí que foi acho que, a primeira peça que caiu pra começar o nosso efeito dominó que trouxe a gente aqui, né? Porque depois que a gente criou aquele grupo do WhatsApp, a gente criou isso na segunda live, não foi uma coisa muito rápida. Então, uma coisa muito demorada. Na primeira live que o Thiago fez, a gente montou o grupo. Na segunda live, a gente criou o Instagram já. Então, no outro dia, a gente criou um Instagram e a gente passou a postar os resumos da live que ele tava fazendo todos os E a dias. gente postava Um minuto depois de acabar a live. depois de acabar a live. Era muito rápido. A gente tinha uma linha de produção pra fazer o resumo. A gente se organizava, fazia ali as separações de qual vai ser o dia que o João vai fazer, qual dia vai ser o Felipe que vai fazer o resumo. A gente fazia, a gente mandava pra fazer a arte já postava 1 minuto depois da live. Caramba, Pois é, e isso aí- obviamente chamou a atenção do Nigro, Com né? certeza. Então a gente fez aquilo e a gente continuou fazendo por muito tempo. Acabou o desafio. Não fomos os selecionados pra conhecer ele naquela vez, naquele desafio. Fraude nas eleições. Ó. Exatamente. Democracia não funciona. Mas ele curtia os nossos posts. Tipo, quando ele É, curtia, a gente tirava isso é print, mandava no verdade. grupo, olha aqui, ele curtiu. Não, e aí, cada um tinha notificação ativada. Aí, tipo, tinha o Thiago Negro visualizou sua story. Não, era uma respondeu loucura, sua story. era uma festa Aí a gente- quando A ele gente curtia. falou, meu Deus do céu! Ah! Que legal. E a gente achava muito legal. E a gente continuou depois que acabou o desafio. A gente E, pensou, tipo, bom, acabou o grupo agora, o que a gente vai fazer? E todo mundo ia pro nosso perfil ver o resumo. É O verdade. engajamento do nosso perfil era muito, muito alto. A gente né? conseguiu, acho que, tipo, 2 dias, um dia depois de ter feito a primeira live, a gente tava com 1.000 seguidores já, Foi. 2.000 Caramba. seguidores. E aí, enfim, começamos a pensar o que a gente ia fazer depois que o desafio tinha acabado. E a gente viu, bom, vamos continuar postando conteúdo. A gente falou, vamos manter esse pessoal engajado lá. Porque era um pessoal muito engajado. Porque o que aconteceu? A gente tinha divulgado cada um dos integrantes. E quem passou a Os seguir perfis aqui... particulares de vocês estavam em Exatamente. paralelo a isso, normal, né? Exatamente. Cada um produzia conteúdo. Certo. E aí a gente viu, bom, quem entrou aqui são os seguidores mais engajados de cada um, né? Realmente, assim, o mais fundo de funil mesmo. Então, funil. era um engajamento absurdo. A gente postava, assim, story, postava os posts no feed. E era coisa de 90% da nossa audiência ver, curtir, engajar, comentar. Era uma coisa muito forte. E começou a se criar um desejo, né? A gente nem... No início, a gente nem sabia que a gente criava desejo nas pessoas. Tipo... Pra eu entrar quero- no eu quero legado. entrar no legado. E a gente, tipo, entrar no grupo do WhatsApp? Como assim? É, Né? Porque a gente não exato. era empresa, né? A gente era um grupo do WhatsApp. Pois é. E aí, a gente continuou produzindo conteúdo. E Continuou. fazendo os resumos. Exatamente. De todos os desafios do Cada Thiago. desafio que o Thiago fazia, a gente continuava postando. Nunca perdemos um desafio É do verdade. Nenhum Legal. desafio. E a gente continuou postando. Eventualmente, o Thiago achou muito legal a nossa persistência e ele chamou a gente pra conhecer o escritório. Conhecemos o escritório, Mas- fizemos Thiago. tudo. Uma ressalva aqui. No dia que ele chamou a gente, ele colocou assim... e aí, primos? Ah, isso é legal. Tipo, Uou, aí todo mundo- sou primo. Muito E ele legal, colocou cara. assim, alinho com o Lucão. Mandou Obrigado. o número do... Aí os jovens, caraca, O olha os Felipe. deuses aí, mano. Ele pulou na piscina. Os deuses no falando dia, com a foi um gente. negócio assim. O Felipe ficou doido. Todo Fiquei mundo eufórico. ficou eufórico. Falou, o quê? Meu Deus. E aí, assim, tinha essa questão também que a gente tava em pandemia, né? Então todo mundo Sim. tava, tipo, ápice de pandemia. Todo mundo ali em casa, tudo fechado, né? E assim, o escritório do primo ia estar só pra gente. A gente falou, meu Deus. Disneyland. Que legal. Na Disney, né? E aí a gente ia... Foi a E a primeira... mensagem que ele mandou? Como que foi? A mensagem. Pô, você não lembra? Alinho com o Lucão. É Foi. que. Como que ele colocou? A gente passou muito tempo produzindo conteúdo, fazendo os resumos. E ele sabia que o nosso intuito era realmente conhecer ele, poder A gente era conversar muito com ele, engajado com etc. Uhum. E, pra falar a verdade, assim, era mais como se fosse um teste, mas pra falar a verdade, ele nunca deu bola pra gente, ninguém da equipe do Primo. Uhum. Mas o intuito eu acho que foi exatamente esse, porque quando ele mandou a mensagem foi: Olá, primos, né? Parabéns pela consistência de vocês. Alinhem com o vamos Lucão falar para sobre vir aqui. constância e consistência. Pois aqui, é. E aí a inclusive. gente Tá foi na lá, pauta. Né? E foi a primeira vez Fizemos que isso. todo mundo do grupo Se encontrou pessoalmente. É verdade. aqui em São Paulo. É. Depois, a gente continuou seguindo com os nossos conteúdos e em um momento a gente viu, cara, a gente tem uma audiência muito engajada. A gente podia Fazer aí, alguma coisa com olhando isso aqui, com né? uma vibe de negócio. Cara, por que a gente não utiliza isso daqui pra
criar um conteúdo cada vez mais forte, ajudar E de uma de forma uma profissional. forma mais educacional e profissional os jovens e, consequentemente, ganhar dinheiro com isso. E aí que a gente começou a olhar no intuito de business. Então a gente falou, cara, vamos criar um negócio em cima disso. E a gente passou toda uma aconteceu fase tudo. de estruturar. o Aconteceu projeto. tudo. Criamos comunidade, abrimos CNPJ, lançamos a comunidade de novo, criamos nosso evento presencial. E hoje, se, cara, se você quiser falar tudo que tá acontecendo aí, A fique gente, à a vontade. gente nem pode ainda divulgar Nada, dá um spoiler pra nós. Não, só pra gente aqui, Só- pra nossa audiência. Ó, que em 2023, o Legado Jovem ele vai ser muito além de só ensinar alunos dentro de uma comunidade. Talvez ele vai estar em todo o país. Uau! E vai ser incrível isso. E vai ser Que incrível bacana. Que legal, meninos. Mas assim, foi todo um projeto muito de aprender e crescer devagar. Inclusive, mais uma vez, eu digo, Gente, João... eu sinto muito, mas não tem nada de devagar aí. Não, mas de certa forma a gente conseguiria crescer até mais rápido. A questão é. A gente conseguiria crescer A gente muito podia mais crescer mais rápido. A questão é que a gente não teve muita pressa. A gente foi indo passo por passo. A gente chegou a receber proposta de 1% por 50 mil reais, umas coisas assim. Que isso, que legal, gente. E assim, De gente que já tava botando fé ali, vislumbrando o que ia rolar. hoje a gente encarou o desenho todo de uma empresa mesmo, com o lado B2B, pra quem não sabe, B2B é business to business, né? Então, empresa pra empresa, que é a nova frente pra 2023. E o B2C, que é o mercado de lançamentos no digital, né? E acho que é legal até a gente comentar que a gente só fez o primeiro lançamento por um desafio privado do Thiago Sim. Nigro pra gente. Que ele chegou pra gente numa reunião, acho que era numa quinta-feira, se não me engano, ou sexta. E ele falou, ó, preciso que vocês me entreguem quantas vagas, João? 34. 34. 37. 37 vagas, sem divulgar nada no Instagram. Por ligação. a gente Era por falou. ligação. Era pegar A e gente, tinha ligar. a gente tinha aqui uma semana pegar lead. Sem ligar. material de apresentação. E era isso. Era No ligar e vender. convencimento, no gogó. A gente vendeu Old quantas? fashion. 80 e... A gente 84. vendeu. Ele pediu uns 37, a gente vendeu 84. E um plano E a anual. gente ia ter vendido muito mais do que isso. A gente parou porque falou assim: vai dava ficar muito conta. difícil de organizar. Vou dava humilhar conta. demais. Chupa Thiago Nigro. A gente- 84 vagas. A gente tinha umas 900 pessoas na nossa lista de Foi. pra ligar. A gente ligou Agora, pra 900 peraí. pessoas sábado e domingo. Foi no final de semana. Foi no final de Agora, semana. deixa-me entender uma coisa aqui. E qual que era o vocês- produto, assim? Só pra... Uma Ah, comunidade digital, Comunidade onde digital. os jovens eles poderiam interagir com outros jovens que buscavam aprender sobre empreendedorismo e aprender conteúdos, tanto com os mentores que eram sócios do Legado Jovem, quanto mentores que a gente traria todo mês para ensinar empreendedorismo. Pessoas que já tinham resultado e pessoas que estavam começando a aprender sobre E empreendedorismo. o legal é que a gente não tinha nenhuma estrutura de como que seria isso. A gente meio que fez em 2 horas. E eu tô pensando aqui também, virou. porque até pra vender isso, é porque eu não sei qual o público jovem que vocês abarcam aí, né? De 12 a 17 anos. Então, já é de menor, né? Então, A assim... gente tem que conquistar o pai. Exato, então é exatamente isso que eu pensei. Tipo, você, por mais que você ligue Diversos- pro jovem lá, exato. pô, como é que funciona todo Fala esse com meu pai trâmite aqui. aí, né? O engraçado é desse que na minha lista de controle das pessoas que eu liguei, eu tinha o nome do filho e o nome da mãe. E aí, pra fechar, eu ficava com a mãe. Entendeu? Então foi um processo Tipo uma comercial escola, mais difícil quase, né? ainda. Porque você tem Sim. que conquistar o filho É. e a mãe de querer pagar. Ou o pai Pois de é. querer pagar, o responsável. Nossa, você tá falando em filho e pai, mãe e tudo mais. Como que é a relação de vocês com os pais de vocês nesse sentido? Eles foram de alguma forma inspiração ou eles acabaram sendo um empecilho em algum momento da vida de vocês? Tipo, o que você tá fazendo? Vai pra escola estudar outras coisas, sabe? Como que é essa relação? Legal. Bom, quando eu tinha esses meus 9, 10 anos de idade, a minha mãe é advogada, né? Por algum motivo eu achei que era completamente correlacionado advogado e investimentos. Na minha cabeça isso fazia sentido na época. E aí uma vez eu tava tomando banho, minha mãe tava assim no banheiro. Aí eu, mãe, o que você sabe sobre bolsa de valores? Ela falou que eu não sabia nada. Não era a área dela, ela não tinha conhecimento sobre o assunto. E minha mãe achou esquisito eu ter perguntado isso. Ela até comentou com meu pai. Por que uma criança dessa idade tá perguntando sobre bolsa de valores? E você tinha pensado em bolsa de valores lendo sobre os bilionários? Exatamente. Ah, sim. Que eles tinham Ela chegou numa investido. conversa à noite, conversa com o seu filho, acho que ele tá Acho que ele muito tempo na internet. Exatamente isso. Aí, enfim, passou um tempinho e eu
fui falar com a minha mãe de novo sobre investimento, que eu tinha achado muito legal isso daí. E eu, mãe, o que você acha de eu investir, hein, mãe? 3 da madrugada. Mãe. Aí eu falei, mãe, eu quero começar a investir na Bolsa de Valores. E ela deu uma risada, assim. Não uma risada de quem Você não desacreditava. quer um PlayStation, meu filho? Não uma risada de quem desacreditava, de forma alguma. Minha mãe sempre me apoiou, mas era uma risada de que, sabe, da inocência de uma criança. Vem da inocência de uma criança, porque... Tipo, coitado, não sabe o que tá fazendo. Porque nem ela mesma entendia o quão simples era investir na bolsa, por exemplo, naquela época, né? Então, ela achou que era uma coisa que só quem já tinha bastante dinheiro fazia, que era algo muito difícil, etc. Que muita então, gente acha que é... Até hoje, né? né? Que é assim, né? E aí a minha mãe deu essa risadinha, assim, e tal, mas de tanto encher o saco dela que eu queria investir todo santo dia por muito tempo... Uma vez ela falou, tá bom, vai, o dinheiro é seu mesmo, você só fala disso, você perdeu o dinheiro, é seu mesmo, então tá bom, que eu tinha ganhado as coisas vendendo já. Aí, em determinado momento, né, eu comecei a investir e tudo, mas os meus pais, a partir dos meus negócios, etc, eles sempre me apoiaram bastante. E você continua na escola? Eu continuo na escola, com certeza. Tô no 9º ano do ensino fundamental. E os meus pais, eles me apoiam completamente até hoje, então eles me ajudam no que eu preciso de conselho, né? Porque eu considero meus pais muito sábios, não necessariamente para coisas de negócios e sobre finanças, mas sempre escute os conselhos do pai. Então, Sempre. eu escuto sempre os conselhos dos meus pais até hoje, eles me aconselham bastante nesse quesito, eles me apoiam no que eu preciso de apoio. Então, por exemplo, no evento do Legado Jovem que a gente fez presencialmente, minha mãe chegou lá, era 5 e pouco, 6 da manhã. Cedinho. E, pô, minha mãe, além de ficar encarregada da comida que ia ter lá, ela organizou tudo. Minha mãe, meus pais, eles legal. sempre me ajudam lá. Então, Aquele até hoje evento eu da recebo Link? muito apoio. Foi. Exatamente. Eu fui e eu tava, inclusive. É verdade. E você ainda conversa com o dono da cantina que você ajudou a falir? Ele aprendeu com você alguma coisa? E você, também, João? eu também. Com seus pais? Meus pais, pra mim, aqui, são que me inspiram. Aprendo todo dia com eles. Minha mãe sempre me apoiando em todos os projetos, em tudo. Sempre compartilho tudo com ela. Qualquer projeto novo que eu tô pensando, qualquer movimento. Sempre falo com meus pais primeiro. É engraçado, eles são meus conselheiros. Em tudo, eu falo, o que você acha? Meu pai também. Meu pai... Nenhum dos pais de vocês nunca se opôs, achou que era loucura. Não, eles acharam consistente a Meu proposta, pai né? sempre Meus pais, por incentivou. exemplo, eles achavam que era loucura, mas deixaram fazer mesmo assim. Porque no fim eles falaram, sabe aquele negócio que Diretão o que não mata mesmo. fortalece? Então eles Aham. falaram, é isso aí. Vamos ver. Meu pai sempre incentivou eu trabalhar desde de novo. Porque ele trabalhou, né? Meu avô, meu bisavô, todo mundo. Acho que isso de... criança jovem não pode trabalhar. Acho que isso não faz muito sentido, assim. E sempre incentivou. Sempre aprendi muito com eles, com meus dois... Meu pai e minha mãe. E acho que isso que o Felipe falou. Sempre escute seus pais. Cara, eu São tenho uma os curiosidade. melhores conselheiros. Eu tô com uma curiosidade muito grande de saber como é que é o dia a dia de você. Assim, porque, por exemplo, eu tô na escola, Uma assim, loucura. né? Como é que é? Tu tá Hoje eu entre fui uma pra aula- escola. Entre uma aula de, sei lá, de ciência e de história, tu tá, Você tá vende olhando uma a bolsa ali, participação da porra, empresa vendi sua. aqui. Como é que é, cara, isso aí? Tu tá na escola e aí? Pois é. Bom, fala mais ou menos da minha rotina um pouco. O João, rapidão, o João tá na faculdade, né? Eu tranquei minha faculdade. Trancou. Mas eu vou voltar. Tá bom, mas o João trabalha. Trabalho. É verdade. Trabalha. E trabalha muito, que eu sei porque eu vejo de perto. Muito. Porque o Fernando trabalha com meu marido. O Exato. Fernando, o João trabalha com meu marido. Inclusive, um abraço. Inclusive que está aqui, Fernando, lindo. E aí, abraço diga, pro do seu dia a dia. Bom, meu dia a dia, eu acordo por volta das 6 da manhã em ponto. Dependendo do dia, se eu quero fazer alguma coisa a mais, eu acordo umas 5h30, 5 e pouco. E tomo meu cafezinho, tomo um banho. Normalmente sobra um tempo pra eu olhar coisa básica, assim, então às vezes eu pego pra dar uma lida. Esse período da manhã em dia de semana não é um período que eu uso pra trabalhar. Eu uso mais pra estudar, assim, coisa, sabe, resolver coisas, até porque eu vou pra escola logo depois, então eu não tenho muito tempo, assim. Então eu faço o que dá no período da manhã, vou pra escola, chego da escola na hora do almoço, almoço, descanso um pouquinho à tarde, e aí eu vou fazer o que preciso ser feito, né? Então, eu não tenho um dia a dia, uma rotina muito regrada. Então, eu vejo o que eu preciso fazer, né? Eu coloco na balança o que é mais necessário naquele momento. Então, tomo a decisão do que eu preciso fazer naquela hora. Chega à tarde, então, entre a tarde e a noite, e eu faço o que eu acho que é o melhor pra aquele momento. Então, tem dia que eu pego só pra criar roteiro, tem dia que eu pego só pra gravar vídeo, tem dia que eu faço reunião pra caramba, tem dia que eu faço planejamento pra projetos novos que eu tô traçando, etc.
Nesse intervalo você vai estudando também, né? Exatamente. Tem dias uma que eu prova de pego, matemática tem dias que eu entre- pego pra não fazer absolutamente nada nesse quesito e estudar pra escola. No geral, eu vou equilibrando muito bem. Eu acho que é muito bom eu não ter uma rotina muito fixa, porque, querendo ou não, eu tenho que equilibrar com a escola. Eu não sei exatamente quando que eu vou ter prova, um trabalho específico pra fazer tal coisa. Então, E é bom eu ter essa rotina como é que flexível, os né? colegas lidam com isso, É uma assim, né? curiosidade também. Olha, a grande eles- parte dos meus colegas, eles acham muito legal o que eu faço. Tanto que uma boa parte aí me para na escola até pra falar sobre isso. Acontece até de um ou outro só vir, chegar e falar, pô, gosto do seu trabalho e tal, acompanho. Mas a maior parte das pessoas não ligam, sabe? É só dane-se. Uhum. E eu não sou um desses alunos que falam muito também, porque, sei lá, eu tenho uns amigos ali e eu fico mais na minha, sabe? Uhum. E aí, faço essas minhas coisas à tarde, né? E depois, enfim, vou dormir, etc. Mas a minha rotina que eu mais gosto é de final de semana, em que eu consigo acordar bem cedo. Eu gosto de acordar bem cedo nesses dias, porque aí eu consigo agilizar tudo que eu quero fazer. E eu gosto muito do período da manhã pra trabalhar, pra fazer as coisas. Então, quando é sábado, domingo, feriado, eu acordo umas 5 horas da manhã, faço um café e eu vou fazer tudo que eu quero fazer pra aquele momento. Então, se eu preciso preparar uma palestra, eu faço naquele momento essa palestra. Se eu preciso criar roteiro, eu crio o roteiro. Se eu preciso gravar vídeo, eu gravo o vídeo. Se eu preciso criar algum planejamento estratégico pra aquele momento, eu faço. E aí, eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer, por exemplo, às 9 horas eu tô livre, 9, 10 horas eu tô livre, sabe? E aí, claro, acaba acontecendo uma coisa ou outra no período da tarde, continuo postando story, essas coisas mínimas aí que eu consigo fazer Uma durante o meu dia a palestra, dia. né? Uma conferência internacional. Por Acontece. exemplo, durante o meu período na escola, eu ainda continuo fazendo uma parte do meu trabalho, que é a criação de conteúdo nas redes sociais, né? Então eu consigo, durante o período que eu tô na escola, postar story, etc. Tanto em período de intervalo, quanto troca de aula entre professor. Acabei de fazer a tarefa, pego ali, posto que precisa ser postado. E, enfim, vai Olha acontecendo aí. E você, João? Como é que tá seu dia a dia agora? Porque você trabalha e trabalha muito, eu sei É disso. corrido. Aham. É corrido. E ainda tocando a empresa. Eu acho que 3. Olha as empresas. Agora eu tô com uma de edição de vídeos também. Ah, que legal. Bom, eu acho que o grande segredo é gestão de tempo. Gestão de tempo de você saber encaixar as caixinhas que você tem ao longo do seu dia. Então eu tenho a caixinha de vida profissional, caixinha de vida pessoal, saúde, né, espiritual. Então eu acho que ao longo do dia eu tenho que fechar ali com todas essas caixinhas concluídas. Né? Como que eu faço isso? Perfeito. Primeiro, quais são as minhas prioridades nível 1? Minhas prioridades nível 1 no meu trabalho. Eu não sou dono da empresa, eu tenho que ter mais responsabilidade ainda, né? Depois de realizadas, aí eu passo para as minhas. Seu trabalho hoje, dentro dessa empresa, é o que exatamente? É especialista internacional na Blue 3, Investimentos internacionais. investimentos internacionais. E aí, basicamente, a parte da noite fica toda para trabalhar, né? Toda ali para desenvolver algum projeto, planejar alguma aula, alguma palestra. Reunião com o time da empresa de edição de vídeos, reunião com o time de lançamento. Então, assim, eu vou dormir, que eu não estava fazendo isso ultimamente, mas nos últimos 2 meses eu tenho dormido, tipo, pouco, assim, de certa forma. Então, é o que até a gente tava falando hoje no podcast que eu gravei com o Fernando. Existem momentos na sua vida que você vai ter que gerar um desequilíbrio para conseguir ser mais um outlier. Então, assim, não é que você às vezes consegue ter tudo perfeito. Tem áreas que você vai ter que desestabilizar para conseguir ganhar em outras, né? Então, assim, de certa forma, eu sacrifico um pouco, digamos, da minha saúde pro contexto geral, né? E não que eu enxergue isso de uma forma ruim. Eu sei que isso é por algum momento. Passageiro, É passageiro, é momentâneo. É igual, por exemplo, um período de lançamento É muito estressante. é muito estressante. O período de lançamento é muito estressante. Você tem que resolver. E sempre dá tudo errado no Dá lançamento. tudo errado. O que tem pra dar errado dá isso e mais um pouco. A gente Sabe, tá a lei de Murphy, acostumado é com isso. isso aqui também, né? na Sempre, BP. nunca acontece como planejado. Mas Sim. assim, eu acho que o grande segredo é você dividir seu dia por prioridades. Pois né? é. E nunca se esquecer que você também é uma prioridade. Então, assim, uma coisa que eu não negocio, e que inclusive eu aprendi com o Fernando no desafio ali dos 30 dias, é de atividade física, né? Que legal. Então, eu acho que a saúde é algo que tem que priorizar.
Pra dar conta do resto, pra dar né? conta do resto. Exatamente. Né? O corpo tem que ser forte pra aguentar É uma isso mente aí. forte, Exato. né? E eu concordo muito com isso que você colocou da parte de organização do tempo, porque foi basicamente o que eu falei sobre o meu dia, né? Eu acabo colocando ali na balança e as pessoas me perguntam como é que eu consigo conciliar tanto trabalho quanto produção de conteúdo, né? Que é uma parte do meu trabalho, escola, absolutamente tudo. Você não perde tempo. E a questão é organizar, justamente. Então tem momentos que eu pego pra realmente não fazer absolutamente nada, pegar um dia pra eu descansar, pegar um dia só pra gravar vídeo, pegar um dia só pra criar roteiros, um só pra fazer reunião, um pra misturar as coisas. Mas também tem essa questão de saúde, cara. Querendo ou não, se você não tá saudável, eu não posso me dar ao luxo de não estar saudável, porque eu sei que se eu não estiver saudável, eu não vou estar completamente capaz de trabalhar. E se eu não trabalhar, eu não realizo o que eu desejo realizar. Então, eu preciso me manter saudável. Então, todo dia eu também tenho meu tempo de ir pra academia, fazer o que eu faço, pegar um tempo pra descansar. Então, eu concordo com isso que você falou. Mas eu acho que, assim, tem que também ser muito claro que... E não tem problema se você desestabiliza em algumas áreas também, que você não vai ser bom em tudo. Ninguém consegue ser bom em tudo. E principalmente quando você quer, no nosso caso aqui, meu e do Felipe principalmente, ter uma alta performance nos negócios, a gente vai priorizar mais uma vida profissional do que uma vida social. Completamente. De certa forma. Por enquanto. Cara, exatamente, é algo momentâneo, né? O povo sempre fala muito de, é equilíbrio. Não, apesar de tudo, você tem que ter uma vida equilibrada. Não é assim que funciona. Não é, na prática não é. Pega as pessoas que são as que mais obteram resultados. Obtiveram, Falei certo. arrasou. Não, então tá bom, desculpa. Você me corrija aqui, por favor, tá? Sua inclinação inicial foi Pois certinha, tá arrasou. Esse já Nota aconteceu 10. uma coisa igualzinha a essa. Então você me corrija aí se falar alguma coisa. Pode confiar em você. E eu esqueci o que eu tava falando. Eu tô As ficando pessoas que maluco. mais As pessoas que mais obtiveram obtiveram resultados, elas desequilibraram. abdicaram de muita coisa, né? Ficaram um Abdicaram, período da vida delas de uma forma desequilibrada em busca justamente dos resultados delas. Então, o próprio Bill Gates, por exemplo, não sei se vocês já assistiram o Código Bill Gates, recomendo a todos, inclusive. E eles comentam lá, né, que o Bill Gates, ele não era uma pessoa muito sociável e ele... Toda hora, assim, que a família dele ia procurar ele tava sempre no quarto trabalhando. Ele não saía do quarto, ele praticamente só fazia aquilo. Não que isso seja completamente saudável, igual a gente mulher, mas não é uma coisa de saúde durante o período da sua vida, sabe? Justamente nesse ponto. Equilíbrio. Justamente nesse ponto, Molero. Você não acha que a pessoa pode acabar perdendo o foco e virando escrava desse tipo de... Assim, desse tipo de processo, de só ficar focando em trabalho? Eu fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta. Eu gosto muito de comentar sobre isso porque esses dias eu estava conversando com um amigo meu que ele trabalha bastante tempo em mercado financeiro e etc. E ele comentou que... Ele falou, pô, cara, o mercado te aprisiona, né? E eu já fiquei... é estressante, né? Realmente, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu acredito que... Sabe aquele negócio de enjoy the process? Eu concordo completamente nisso. Eu acho que você tem que aproveitar tudo aquilo que você faz, mesmo que seja estressante, complicado. Claro que eu gosto muito do que eu faço. Eu sou completamente apaixonado pelo meu trabalho, por cada parte do meu trabalho. Mas, é claro que existem partes que são completamente estressantes que eu gostaria de não fazer. Eu gostaria de não ter que... Nossa, passar por todo o estresse de um lançamento e ganhar 10 milhões de reais no lançamento. Claro que eu gostaria, mas não é assim que funcionam as coisas, né? Fazer uma reunião no sábado à noite. Que delícia. Exatamente. Nossa, que coisa gostosa. Mas são coisas do processo que eu aprendi a gostar de fazer. Pode ser um pouco estranho falar isso, mas eu aprendi a gostar do estresse que o trabalho traz. Eu aprendi a gostar da pressão. Conforto no desconforto, também. né? Exatamente isso. Acho. E ter um propósito, né? Exatamente. E eu concordo exatamente com isso. E é por isso que eu concordo que as pessoas elas deveriam ter liberdade financeira para que elas percebam se elas fazem o que elas fazem porque elas gostam de fazer aquilo ou se elas precisam daquilo, né? Então, eu acredito que o dinheiro, ele não é aquilo... O dinheiro não vai tirar nenhum vazio de dentro de você, né? Então, você tem que fazer as coisas que você faz, claro que por dinheiro, porque é extremamente importante, mas fazer por algum motivo que você goste de fazer, né? Que te dê orgulho. Exatamente. E que todo dia você acorde com vontade de fazer aquilo. Exatamente. Reafirmando aquela escolha. Todo dia, por mais estressante, por mais problemas que tenha, por mais cansativo que seja a rotina, eu acordo feliz. Exato. Sempre. Exatamente. Sempre. Legal. Porque Exatamente. eu sei que eu vou estar fazendo a diferença. Principalmente O dinheiro é pra te libertar. Principalmente né? no Não nosso te- não negócio, aprisiona. do legado jovem.
por mais problemas que a gente passe dentro da empresa, a gente sabe que o nosso propósito é mudar uma geração. Além de a gente ser uma empresa, a gente... A causa é Nossa causa é importante, gigantesca. A causa e o processo, como a gente faz cada uma dessas coisas. E, querendo ou não, claro que pode te aprisionar, te manter preso naquele processo pra sempre. Mas é muito importante você ter uma saúde mental muito bem colocada pra que você entenda exatamente por que você tá fazendo as coisas que você tá fazendo. Exato. Então, contar uma coisa que aconteceu comigo um tempo atrás, né? Eu passei por um processo de lançamento e durante esse processo de lançamento eu também tava lidando com muitas outras coisas. Dos meus outros negócios, criando muito planejamento, colocando muitas coisas em prática, né? E foi um período em que absolutamente tudo que eu coloquei em prática deu errado. Então, foi um momento muito estressante. Eu tava trabalhando muito, muito, muito e nada deu resultado, praticamente. Foi um resultado sempre muito ruim e tava muito estressante. E eu continuei fazendo o que eu fazia sempre. E, cara, foi um momento onde eu não tava me sentindo bem, sabe? Foi um momento onde eu percebi que eu tava fazendo porque eu precisava, entre aspas, fazer, e não porque eu tava gostando de fazer. E foi um momento que eu peguei pra mim, sabe? Pra falar, pô, o que tá acontecendo? Foi um momento que eu me distanciei e falei, cara, deixa eu dar uma descansada aqui pra ver. Porque eu sempre amei muito o que eu faço. Se eu não tô amando agora, por que tem alguma coisa de errada aqui? E a partir disso eu entendi, né, o que tava acontecendo, melhorei, mudei, porque no momento eu já não tava mais sentindo gosto pelo que eu fazia, isso eu vi que era muito perigoso. Então, nesse momento que eu voltei a fazer as coisas, com o olhar de que eu vou fazer porque eu gosto de fazer, eu não preciso estar fazendo isso, eu tenho 14 anos, eu posso simplesmente largar tudo se eu quiser, eu posso, sei lá, resolver vender minha participação por R$1 pro patrocínio, se ele quiser comprar. Você pode vender suco com gelo. Exatamente, mas eu voltei a fazer aquilo porque eu gosto. Eu acho que é um ponto muito importante, assim. Sim. E algo que eu acho muito bacana em vocês é que vocês, embora sejam muito jovens e estejam começando uma jornada, vocês têm ou pelo menos buscam sempre, pelo que eu acompanho dos dois, um senso de realidade. Então, não se deslumbrar com esse mundo e tá. Então, por exemplo, vocês são muito constantes. Isso que o Moleiro acabou de falar, eu fiz apesar de naquele momento não estar me sentindo bem, isso é um sinal de maturidade nítido. Porque uma pessoa imatura, não tô gostando e pronto, e sai, não, porque o importante é ser feliz e pronto, e acabou. Não, existem momentos de não felicidade justamente para que você reconheça a felicidade, né? Então, a gente só conhece o claro quando vê o escuro. E uma resposta que uma pessoa deu aqui recentemente, uma pergunta que alguém mandou e você deu uma resposta, Moleiro, que eu sei que o João pensa assim também, por isso que eu vou ler já pegando os dois, assim, metonimicamente. A pessoa perguntou assim, ó, não consigo sair do zero, isso me preocupa. E aí ele respondeu, se pá, não sei, de repente, tem uma explicação pra isso. Eu acho que eu sei o que é. Jovem. Claro, não, ele tá certinho. Você provavelmente deve estar querendo sair do 0 pro 3, sem nem mesmo pensar em sair do 0 pro 1. Como diria meu grande amigo Penone, 1 é melhor que 0. Não passa de 0 para acordar às 5 da manhã, ler 30 páginas, começar a trampar, fazer exercício, vai com calma, começa de baixo. Então, quer dizer, por mais que vocês tenham caminhado muito rapidamente, vocês caminharam muito rapidamente, parece, eu tenho a impressão, e gostaria de que vocês falassem sobre isso, de que vocês têm esse senso de um passo de cada vez, sabe? Senso de realidade. Né? Exato. É assim mesmo? Né? Eu acho que o grande problema, às vezes, de alguns negócios irem embora tão rápido é o dono da empresa se deslumbrar muito e achar que o sucesso presente é a garantia de sucesso futuro. E não é assim na realidade. Você tem que viver sempre 2 degraus abaixo daquilo que você realmente consegue sustentar. Porque aí você vai ter uma diferença ali que isso vai te proteger de levar um tombo. E eu acho que a gente, esse mercado, né, de marketing digital, influenciador, você vê, carro, isso, lançamento, eu acho que a gente é muito pé no chão, né, Felipe, em relação a isso. Completamente. Né? A gente é muito, muito tranquilo. Não que a gente não tenha contato com esse pessoal, mas a gente não pensa assim. A gente pensa de uma forma... a gente precisa desenvolver algo sólido primeiro. Perfeito. Cara, eu vou dar um exemplo que... Você deu a resposta que eu ia dar, em certo ponto. O Ícaro de Carvalho, que também, muito importante, né, no início lá do Brasil Paralelo e tal. Ele é o fundador do Novo Mercado, né? E o Novo Mercado foi uma iniciativa que eu achei muito bacana, gosto muito do Ícaro e do Novo Mercado. E
Ele começou um novo mercado com uma webcam que ele tinha no computador dele há mais de 10 anos atrás, gravando tudo de uma forma muito simples, sem investir R$1 pra isso, sem contratar muitas pessoas. E uma coisa que me preocupa hoje em dia foi essa cultura de startup que foi criada, de que onde as pessoas, os donos, queimam o dinheiro de uma empresa, fazem dívidas adoidado porque é o jeito startup de se fazer negócio, é se arriscar mesmo pra crescer. O novo mercado, hoje em dia, ele é uma das maiores escolas do Brasil. O Ícaro mesmo, números que ele revela é que no ano passado eles faturaram mais de 65 milhões de reais. E eles fizeram isso sem contrair uma dívida, começando aos pouquíssimos. Então, entender que existem momentos e momentos, sabe? Tem hora que você tem que ver se você tá precisando rastejar, se você precisa andar, se você precisa correr, o que você precisa fazer naquele momento. Entender as fases, né? Construir... Qual momento que o seu negócio tá. Exatamente. Então, construir algo sólido é muito importante, né? E leva tempo. Então, eu posso dizer do básico, sabe? Eu posso dizer que, e até o Fih vai concordar comigo, a gente não tem um negócio sólido ainda. Bom, pra mim, um negócio sólido, ele tem que se provar ao longo do tempo. Sim. Passar 5, 10, 15, 20 anos. Aí você tem um negócio... Com uma receita recorrente, caixa forte. Porque... No mesmo sobreviver que ele venha... além de você também, né? Exato. Porque se você sair o negócio acabar... se a gente tá viajando num avião, o avião cai, acabou o legado, tá todos os sócios lá. Não pode ser isso. Precisa ser um negócio que não dependa da nossa imagem pessoal, né? E fora que tem que ser algo que se comprove ao longo do tempo, principalmente. Ô meninos, o que é ser um empreendedor? Sempre. Quer falar, Filipão? Eu posso falar? Pode falar. Aliás, dá uma característica do que é um empreendedor? Ele dá uma característica do que é um empreendedor? Uma característica do empreendedor... tem aquela que todo mundo fala, né? Resolver problemas, né? Eu não vou falar essa. Pô, eu achei que era usar roupa preta e jeans. Camiseta preta, jeans. Eu só uso não é preta. isso, cara. Acho que foi uma das primeiras vezes na vida que eu coloquei uma roupa azul pra Muito bem. Você nunca me viu de azul, velho. Nunca vi. Na minha visão... Outlier também. Na minha visão, um bom empreendedor é aquele que tem visão. Um bom empreendedor é aquele que tem visão. É aquele que consegue ter o que o Thiago Nigro fala bastante. E eu vou falar dele mais uma vez porque ele é o nosso mentor. Claro, aliás, queremos saber quem são todos os mentores, inclusive. Second Level Thinking, que é basicamente você ter o segundo nível de pensamento naquilo que você faz. Eu acho que o grande diferencial pra mim como empreendedor foi sempre ter uma tomada de decisão não pensando no efeito visível, mas no que aquele efeito causaria depois dele. Perfeito. É sempre entender a cadeia de processos que existem por trás de uma tomada de decisão. Então, na minha visão, um bom empreendedor ele tem que ter isso, ele tem que ter visão. Uma visão pra ter uma boa tomada de decisão tendo esse second level thinking. Vou falar também da minha, mas queria concordar completamente com isso que você falou. Lá na Expert eu vi a palestra do Howard Marks, o painel que ele fez, e ele comentou bastante sobre esse negócio também, do segundo nível de pensamento, etc. E colocar também, não só no empreendedorismo, por exemplo, vamos pegar investimentos para fazer essa analogia. Um investidor básico, né, que ele não pensa, né, com esse segundo nível, o que ele veria? Bom, gráfico aqui caiu, aqui subiu, tal, agora caiu bastante aqui, então eu devo comprar porque provavelmente ele vai voltar, né, aonde ele tá. E aí, um pouquinho mais avançado do que isso, mas não necessariamente segundo nível de pensamento, seria, bom, deixa eu analisar aqui como é que tá o financeiro da empresa, etc. Agora, um cara que investe no segundo nível, além de analisar, né, os financeiros da empresa, ele consegue ver, cara, agora, nesse momento aqui, ó, taxa de juros alta, inflação tá alta, mas tá caindo, por exemplo, né, tende a dar uma recuada agora. Ele pensa em, por exemplo, momentos econômicos, ele vê como que aquele negócio específico é impactado pela alta da taxa de juros, então menos dinheiro na mão do povo, etc. É sempre você olhar exatamente isso que o patrocínio colocou. Consegue expandir a visão dele, né? Exatamente isso. Até de uma forma mais simples, pra explicar esse second level thinking, imagina você ver uma Ferrari na rua. Que grande parte das pessoas vai falar? Nossa, que Ferrari bonita. Que um outlier, na maioria das vezes, pensa. Sabe o que aquele cara que tá dirigindo aquela Ferrari fez pra ter uma Ferrari? Esse é o jogo do second level thinking. É sempre você pensar na tomada de decisão que tá atrás do que está visível ali aos seus olhos.
Maravilha. Nossa, que legal essa Entendeu? definição. Muito legal. Bem legal. Bom, vocês falaram dessa... Você quer complementar alguma coisa? Eu falar da característica só que eu acho que é extremamente importante. Colocar duas de uma forma bem rápida. Eu acho que coragem é extremamente importante, porque muitas vezes as pessoas, elas ficam toda hora muito consumindo conteúdo, não só coaching, etc., mas conteúdos até mesmo sobre, conteúdos práticos sobre empreendedorismo e investimentos, mas dificilmente elas colocam aquilo que elas veem em prática. Então, uma parte das pessoas pensa, uma parte das pessoas age sem pensar e outra parte pensa sem agir. É muito importante que o empreendedor, ele faça as duas coisas, né? Ele seja uma mistura dos dois, né? Então ele pense bem e, por fim, haja. É extremamente importante que você tenha coragem pra tomar a primeira iniciativa. Pô, a nossa primeira iniciativa foi criar uma página no Instagram, né? Depois de um grupo. Ter ação, E hoje né? a gente tá aqui. Saiu Então, do 0 para 1. sair do 0 A pro gente, a gente não esperou abrir um Exatamente. CNPJ pra se tornar uma empresa. Exatamente. E outra coisa é a consistência. Muitas das coisas que você vai fazer demoram, né? Porque é aquele negócio, né? Tudo é uma questão de hábito. Então você só consegue construir algo grandioso se você faz. Hoje, se você fez ontem, se você vai fazer amanhã, se você vai continuar fazendo. O que te traz resultado é aquilo que você faz todo santo dia. É aquilo que você faz todo dia por muito tempo, sabe? Então, ter a constância pra muitas vezes ter um resultado ruim, mas continuar fazendo, mesmo sem um pingo de vontade, porque você sabe que em determinado momento você vai atingir o resultado, sabe? Uma questão de disciplina é extremamente importante. Um dos podcasts que eu mais gostei, inclusive, do Conversa Paralela foi com o Paulo Musi, e eu queria colocar aqui a bio dele, por exemplo, que ele coloca aqui: excelência não é um ato, é um hábito, né? Então ele fala lá, o que você vê é o resultado do que eu faço Ele repetidamente. tá Então, lá todo é extremamente dia, importante colocar na isso. bicicleta dele, de manhã, Independente- 6 da manhã, sei lá, abrindo uma live. Pô, pra não há sei quanto quantas tempo que mil ele pessoas. treina? Cara, ele tá com, sei lá, 43 anos de idade. Eu acho que ele treina desde os 11 anos. Entendeu? Quanto tempo que ele precisou pra fazendo todo santo dia pra chegar onde E a ele tá hoje. constância. Você começou a Constância. investir aos 10, tá na frente já, hein? Aos 43. Ô, Patrocínio, você escreveu um negócio muito bacana recentemente, dizendo que grande parte do seu resultado advém de branding. O que é branding? E por que isso dá tanto resultado? Vamos lá. Branding basicamente é marca, né? Você fazer com que a marca ela não seja só, por exemplo, vamos lá, Apple. A Apple não é só a Apple. Existe muito mais por trás desse símbolo da maçã mordida aqui, né? E basicamente o que eu fiz foi personal branding, que foi fazer com que o meu nome se tornasse uma marca. Ah, mas se você é uma marca, como assim? Basicamente foi fazer com que o meu nome fosse associado a temas. Então, basicamente eu entrei em empreendedorismo, eu entrei em investimentos e eu entrei em branding. Então, dentro do meu networking, eu fui conhecido dentro desses temas, né? Como que eu fiz isso? Postando conteúdo desses assuntos, né? Então, eu misturei o meu lifestyle, que é basicamente meu estilo de vida, da minha vida pessoal com a minha vida profissional, e fui associando isso ao meu nome, né? Então, basicamente, o que eu fiz foi valorizar o meu nome. O nome João Victor Patrocínio, que inclusive foi um dos aspectos que me facilitou entrar no mercado financeiro, né? Dentro da Blue 3 mesmo. Então, eu acredito que hoje o profissional do futuro é um cara que consegue fazer com que ele tenha um branding no nome dele, tem uma valorização de marca por trás daquilo que ele faz. Porque hoje não adianta só você ser bom. As pessoas, ainda mais no mundo globalizado, elas precisam saber do que você faz, né? E o digital, ele consegue te proporcionar isso. Por que a gente tá vendo um movimento de tantos médicos, de tantos advogados entrando e fazendo um perfil profissional no Instagram com conteúdo diário? Porque eles se ligaram que não adianta só ter uma formação legal na USP. Eles precisam estar ali para Vender vender essa essa imagem, né? Então, basicamente, branding é você fazer uma valorização da sua marca e personal branding é da sua marca pessoal. O que você acha, Maravilha. Boleiro? Aproveitando que a gente tá no Brasil Paralelo, questão de política, os maiores políticos da história, eles utilizaram da propaganda pra chegar em presidentes, enfim, qualquer coisa do tipo. Sejam os maiores ditadores ou os maiores presidentes democráticos da história, eles fizeram isso por meio da propaganda. Então, por meio do populismo ou por qualquer outra coisa, eles deixaram o nome deles Forte. por meio de alguma coisa específica que sempre que as pessoas olhavam, acabavam remetendo a esse político específico. Então, isso serve para muitos assuntos, né? Você deixar sempre uma marca, uma coisa que remete a você, é extremamente importante. Quando uma pessoa ela pensa sobre empreendedorismo jovem, investimento jovem,
né, sendo criança, sendo jovem, é quase que nítido. A primeira pessoa, sem ser egocêntrica, a primeira pessoa que acaba vindo à cabeça costuma ser eu. Porque eu consegui construir essa minha marca com Kid Investor, justamente falando sobre investimento sendo jovem, com essas coisas contra-intuitivas, justamente. Então, construir um branding, né? Construir uma marca muito forte em torno de você é completamente importante. Sendo você um negócio, uma pessoa é extremamente importante. Exato. Você tem que entender que hoje, independente do nicho que você for entrar, quando você consegue consolidar seu nome a determinados temas, a determinados nichos, é muito mais fácil a sua visibilidade, a sua aderência por parte do público e, principalmente, a sua formação de autoridade em cima daquilo que você faz. Perfeito. Quem que inspira? Diga, pode falar. Não, eu queria voltar na pauta, porque a gente falou um pouco dessa questão da escola, mas eu queria saber o que vocês pensam a respeito de faculdade, né? Se vocês acham... Não, você já deu um certo spoiler aí, mas eu até quero saber o que vocês acham, até para os jovens, se vocês falam disso, se vocês acham que é imprescindível, se acham que não, se acham que é importante, se vocês pensam nisso para a vida de vocês. Legal. Você fala de escola, eu falo de faculdade. Não, mas faculdade não. Escola é principal, pô. Sei, não, querendo mas, ou não, mas, por lei, todo mundo tem que fazer mas, por escola, exemplo, né, faculdade pra você. Faculdade. Faculdade, isso. Bom, eu não acho que faculdade é algo que é completamente necessário pra uma pessoa atingir o sucesso. Entretanto, deixa eu voltar um pouco aqui na minha fala. Eu tava falando desse negócio de que as pessoas querendo ou não precisam ter coragem pra tomar certos riscos, etc. E é verdade. As pessoas às vezes se mantêm em um trabalho, se mantêm até mesmo em uma faculdade, justamente por pensar em certa segurança para a vida delas, em certa estabilidade para a vida delas. É claro que estabilidade em si não existe para sempre, mas é claro que, querendo ou não, ter uma faculdade é óbvio que gera uma pequena segurança a mais, nem que seja. Então, pô, é muito comum você ver as pessoas que ficaram muito ricas e não fizeram faculdade. Isso é muito comum. Mas e as pessoas que tomaram a decisão de não fazer faculdade porque viram as pessoas que ficaram ricas e não fizeram faculdade e ficaram pobres logo depois, criaram um negócio, faliram, etc. Então, eu concordo, faculdade não é algo extremamente importante para o sucesso, ela não é aquilo que vai determinar o seu sucesso. Mas eu não acho uma coisa ruim. Muitas pessoas, elas são abertamente contra, não faça faculdade. Isso não, e algumas são imprescindíveis também. Como é que você vai ser um médico, por exemplo? Não, eu tenho resiliência, eu vou ser médico. Exatamente. Eu vi 5 vídeos do tutorial, Paulo Musi, eu vou ser ortopedista. Vi uns tutorial no YouTube aqui, pô. Eu tenho um mindset pra ser um bom médico aqui. Exatamente. Na minha visão, assim, faculdade eu acho que não vai ser um fator que vai determinar se você tem sucesso ou não. Mas é algo que pode te agregar muito. Concordo. Se você saber usar isso a seu favor. E entender o seu momento de vida. Entender, será que esse momento de vida encaixa pra minha faculdade? Sim. Você falou que, por exemplo, você trancou a sua. Eu tranquei mas você no falou início... que pensa em voltar. Eu tranquei no início desse ano, no início do ano. Você fazia o quê? Fazia administração. Fiz um ano de administração, eu decidi trancar porque eu falei, esse ano eu vou focar em outros projetos. Sim. Né? Eu penso em voltar a fazer faculdade. Mas pra administração também. Pra administração também. Mas assim, é muito entender o momento. Concordo. Entender o momento que você tá. Eu falei, se eu entrar agora na faculdade, não vai caber com base em toda a minha rotina. Mas assim, vai do seu momento. Se encaixa pra você e se te agrega, show de bola. Faço. Eu acho de uma responsabilidade muito forte esses influenciadores que julgam completamente a faculdade, colocando que fazer faculdade é errado, e se você faz faculdade você não vai ser bem sucedido. Como que algo que te ensina vai ser errado? Nossa, Exatamente. Tem gente que milita, assim, nesse sentido. Tipo, tem se você muito. fizer, tá errado. A gente conhece uma pessoa específica aí. Nossa, treta. E a gente sempre... 15% de criptomoedas garantido ao mês. E aí a gente acaba colocando justamente que, pô, é claro, não é algo que vai determinar o seu sucesso, mas fazer faculdade, querendo ou não, é o que faz você conhecer pessoas, faz você passar por experiências muito fortes que podem te agregar tanto pra sua vida quanto pros negócios e te passa um conhecimento muito forte, principalmente sobre a área que você pretende atuar. Eu fico imaginando a galera que às vezes chega com umas perguntas pra vocês, tipo... Você nem conhece a pessoa, como é que você pode responder sobre a vida da pessoa? Igual que tem aquelas perguntas com relação a relacionamento e tal, pra influenciadores.
sei lá, meu namorado fez e termino. Que eu Aí faço? termino meu casamento. Cara, eu nem te... Você me escreveu 2 linhas, como é que eu vou falar qualquer coisa a respeito da sua vida? Eu nem te conheço. Tem uma limitação ainda na caixinha de perguntas, né? É, isso aí. Como que... Uma vez eu vi, acho que o Ícaro mesmo, ele mandou, que era uma coisa muito complexa, que ele mandou exatamente isso. Acho que tem uma limitação ainda no Instagram, acho que você pode reclamar, porque não deixaram mandar texto ainda. Cara, Meninos, quem são hoje as inspirações de vocês, assim, os mentores, as pessoas para as quais vocês olham e elas inspiram, assim, vivas ou mortas? Assim? nem precisa falar o Thiago Nigro. Thiago Nigro, sim, 15 foi o mil pontapé. 20 vezes. Vou começar por mim, assim, meu principal... Vou começar por mim, acho que meu principal mentor Sou sou eu. eu. Sou eu mesmo. Eu arraso. Sigam. Me sigam, inclusive. Não, meu principal mentor, que de certa forma me inspira muito, meu pai, principal, meus pais em geral, o Thiago Nigro, com certeza, me inspira ao máximo a trajetória que ele construiu. Flávio Augusto, também, Sim. Geração de valor. geração de valor. Guilherme Benchimol, Wagner, da Blue 3, Vagnão. Vagnão. E não é só porque é meu chefe eu quero puxar o saco, não, mas o Fernando me inspira muito. Puxou o saco de aí. Ele me aí já- inspira também. Ele me inspira. E é claro que eu digo isso de todos os meus sócios. Eu digo que eu sou muito grato a Deus pelos sócios que eu tenho, porque eu tenho os melhores sócios do mundo, né? Em todos os meus negócios que eu participo, eu tenho pessoas que realmente me complementam. Aí, Fernandão, Legal. vai ter que dar um aumento pra ele agora. Hein? E você, Felipe? Bom, vou fazer uma lista assim também. Cara, o meu pai, ele saiu de um lugar assim, meu pai nunca passou fome, por exemplo, mas meu pai nunca foi rico, né? O meu pai, ele saiu, né? Ele estudava numa escola e ele saiu de uma condição de vida ok, nada de mais, nada de menos. Eu acho até que seria exagero falar que era classe média, talvez um pouco mais abaixo disso. E ele conseguiu, por muito esforço próprio, estudar muito, e poder entrar na faculdade. Meu pai passou na Unifesp, né? Ele fez o quê? Meu pai é médico. Meu pai que fez legal. medicina. E ele entrou numa faculdade né, federal pelo esforço dele mesmo, né? Ele nunca teve as maiores oportunidades de estudo, etc. Meu pai conseguiu realizar tudo que ele realizou. A minha mãe, também, eu coloco ela como uma das minhas principais inspirações. A minha mãe, ela saiu de uma comunidade lá em Osasco. Eu sou de Osasco. Minha mãe saiu de uma comunidade de Osasco e a minha mãe, ela começou a estudar. Minha mãe, desde pequenininha, sabia que ela queria ser advogada. E a minha mãe, o meu avô, o pai dela, faleceu quando ela tava com 17 anos de idade. E ela, nessa época, ela entrou na faculdade. Então, ela fazia a faculdade, ela acordava e ela trabalhava também enquanto ela fazia a faculdade. Ela acordava 4 horas da manhã, fazia a comida que ela ia ter que comer ao longo do dia, ia pra faculdade e dava um jeito de trabalhar ao longo do mês pra bancar ela, a mãe dela, minha avó e o meu tio, o irmão dela. Caramba. Então, e os meus pais, eles sempre foram muito bem-sucedidos na área que eles estão. O meu pai é claramente o melhor médico que eu conheço, não é porque ele é meu pai. Realmente eu não vejo, não que eu entenda muito de medicina, mas eu não vejo um médico tão bom quanto ele. E a minha mãe, eu falo sem pestanejar que minha mãe é uma das melhores advogadas do Brasil, porque realmente ela é muito Qual boa que é a no que ela especialidade faz. deles? Meu pai é oftalmologista. A minha mãe, ela foi advogada empresarial de empresas, mas depois de tempo ela foi juíza de paz e tal. Ah, que bacana. E bom, além desses dois, eu coloco outras pessoas aí também. Nessa área eu coloco o Warren Buffett. Eu vejo que ele conseguiu, ao longo da consistência que a gente estava falando antes, construir um caminho muito limpo, sabe? Sem pegar atalhos e sem nada. E conseguiu construir uma trajetória impressionante, com valores astronômicos, fazendo as coisas de um jeito muito bom, né? Conseguindo resultados incríveis. Começando muito novo, eu coloco ele como uma das minhas principais inspirações. Eu coloco também o Flávio Augusto, que você comentou. Ele saiu da periferia no Rio de Janeiro, se tornou hoje um dos homens mais ricos do Brasil. E o próprio Ícaro de Carvalho eu coloco aqui, porque ele também conseguiu passar por grandes histórias de superações na vida dele, não só financeiras, como outros problemas, como de droga, por exemplo, e enfim, muitas outras coisas. Vícios. Exatamente. Conseguiu fundar uma das maiores escolas do país hoje e conseguiu passar por grandes problemas, etc. Eu coloco esse como os principais nomes. Assim. E eu acho que é legal que, tanto no que eu falei, tanto no que o Felipe falou, a gente colocou os pais, né? Então, acho que
se a gente for falar de mentor, é impossível a gente não falar dos pais. Né? Os pais são, digo por mim, assim, tanto base, que a minha né? mãe me ensinou dedicação. Acho que é a base, sua base. Eu acho que você sempre tem que ser grato aos seus pais. Eles sempre vão ser os seus principais mentores e sempre vão ser as pessoas que mais vão querer o seu bem. E vocês, o que vocês diriam pros pais, para que os pais estimulem esse tipo de olhar Legal. pro empreendedorismo? Muito bom. Como eu... Bom, entre no Como Legado o- Jovem, tá na bio. Como... Se precisar, eu ligo, né? Exato. Convença Eu ele. ligo. Como o patrocínio acabou de colocar, os pais, eles são justamente as pessoas que a gente mais olha e são os nossos principais mentores. Então, pra vocês que são pais, tentem não ser super protetores, né? Vejam que aquilo que eu falei, o que não mata fortalece, sabe? Então, o que você vê que pode agregar pro seu filho em forma de experiência, mesmo que ele possa ficar triste por um momento, mesmo que ele possa se machucar, apoia, sabe? Não vai ser um erro tão grande assim que vai acabar com a vida dele. É uma coisa que naquele momento pode ser ruim pra ele, mas ele vai aprender muito com aquilo. Então, não sejam super protetores, deixem os seus filhos fazer o que eles querem fazer, porque, como eu, né, voltando ao que eu falei, são as nossas principais inspirações. Eu vi, né, às vezes dessas inspirações, comentários negativos, etc., podem fazer muito mal pra gente, podem fazer com que a gente simplesmente desista dos sonhos. Então, apoiar os filhos, nesse quesito, assim, eu acho extremamente importante incentivar eles, né, a tentar mais, a errar mais também, porque tudo isso cria cada vez mais resultados. E uma das coisas que eu coloco hoje em dia pra minha vida é que eu tento sempre, uma das minhas prioridades é criar experiências novas, porque eu vejo que experiências podem fazer com que eu evolua profissionalmente e evolua a minha vida, né, normal também, a minha vida pessoal. Então, mais uma vez, deixem com que os seus filhos errem, apoiem eles a fazer qualquer coisa que seja, porque se eles errarem vai ser experiência que eles vão poder levar pra vida e vão se tornar pessoas melhores. Eu acho que tem um fator também que às vezes entra até meio polêmico, né? Acho que não tem essa... não precisa ter essa necessidade de pensar assim, a criança ou adolescente não deve trabalhar. Acho que não faz sentido. Discordo. Não faz isso. Eu não concordo com isso. Eu acho que quando eu quero ter uma família, quando eu tiver meus filhos, eu vou apoiar eles a trabalhar. Eu Uma acho coisa é a imposição, né? Outra, se for da escolha se do... for uma escolha Exatamente. dele, eu não vou limitar. Eu acho que criança, adolescente, jovem, consegue administrar tanto os estudos quanto o trabalho. Eu acho que não tem disso de falar, ou estuda ou trabalha. Não, tem como juntar os dois. Né? Pô, ó o Felipe. Juntando os dois. Clarinha, maravilhoso Não esse é? Os meninos podcast, são hein? demais, né? Muito Eu tô fofos. em choque É chocante. até agora. Eu quero fazer parte do legado jovem. Ai, não pode. Não É pode, só não até- pode. É só até 17. Só até Eu 17. quase, Não, por tem 3 aluno mais anos... velho lá, hein? Tem mais aluno Pô, mais velho. Tem aluno mais velho. 4 Legado aninhos eu ancião. perdi. Passei ali já. a gente Quatro faz diferente. aninhos. Se vocês querem fazer parte do legado, a gente chama vocês Uma pra dar uma Copa, aula lá, Copa, então. entendi. Tá vendo? vendo? Vai ser o maior Pronto. prazer do mundo. E Entendeu? vocês acreditam, né, meninos, na juventude? A ponto de investir nisso, né? A Vocês gente- não olham pros colegas de vocês e pensam assim, nossa senhora, ai, ai, Olha, ai. isso eu acho muito legal de comentar, porque eu vejo que, querendo ou não, é E olha, claro que... eu falo tão mal do jovem, tá vendo, no meu Instagram. Agora eu vou ter que me Agora retratar. tem 2 jovens aqui na minha frente. É claro que, Entendeu? às vezes, por conta de internet, uma Queria ser geração pai inteira... deles, inclusive nesse momento. É claro que por conta da internet, uma geração inteira, muitas vezes, foi levada a caminhos ruins, aprendeu muitas coisas ruins. E claro que rede social, essas coisas podem fazer muito mal. E fazem muito mal em certos pontos. Mas eu vejo que redes sociais, influenciadores de finanças, esses influenciadores que fazem um bom trabalho, aos poucos podem estar mudando uma nova geração e colocando essas pessoas em um ponto de inflexão para que elas mudem a vida delas para sempre. Então, eu apoio, eu vejo muito futuro, assim, sabe, nos jovens, e eu vejo muito potencial neles, sabe? Eu acho que isso que o Felipe falou é bem legal. Ponto de inflexão. Não existe um horário certo, um tempo certo pra você ter um ponto de inflexão na sua vida. Você pode ter um ponto de inflexão escutando esse podcast aqui. Demais. Você pode ter um jovem que vai escutar esse podcast e pode falar, caramba, vou começar. Um jovem só não, hein? Imagino que Pode ter vários, né? Então, assim... De muitos pais também, muitos né? pais. Então, acho que a mensagem da questão desse ponto de inflexão é que você tem que refletir e agir. Refletir e agir. Não adianta só reflexão. Sim. Precisa da reflexão junto com a ação. Se você tem uma reflexão mais ação, você tem criado um ponto de inflexão na sua vida. E isso pode ser um divisor de águas para os seus resultados
e principalmente pro sentido e pra direção que você quer tomar nos seus Meninos, resultados. como é que a gente encontra, pelo amor de Deus, a galera tá pedindo. Como é que a gente clona você? Isso também. Como Bom, a gente vai começar um curso no Legado Jovem agora de Isso. como clonar Como Pô, não era encontramos pra revelar isso vocês? daí, hein, velho, do spoiler. Ainda não. Como encontramos vocês nas redes sociais? Patrocínio. O meu é João Vick Patrocínio, tá? No Instagram, no Legado Jovem. Acompanhe lá, a gente posta conteúdo. Quer divulgar as outras Diário. empresas também? Trechos Visionários, a outra empresa, e o meu podcast, que é Birdcast. Boa. Show de bola. Tá no Podcast YouTube. no YouTube. Tá no YouTube, todos no Instagram também, tá? Então, Tá, o principal legal. eu concentro no meu, João Vai Vick estar Patrocínio. aparecendo na tela pro pessoal de casa e vai estar na descrição também os links, tá, pessoal? Maravilha. Bom, o meu Instagram, pra quem quiser ver meu conteúdo, é @ofelipemoleiro no Instagram. O Felipe. Felipe, tá? A gente fala Felipe. Não, é Felipe o meu nome. Ou acaba confundindo. O Felipe Moleiro. É tudo No bem, Instagram. sempre erram o meu Morrison também. Kid Investor no YouTube. Se você pesquisar Felipe Moleiro, você acha também lá. Das minhas empresas, eu tenho o Legado Jovem também, que a gente ensina, caso vocês queiram entrar lá no Instagram, o Legado Jovem. A Dog.produções, a gente cria as nossas produções, animações, etc. E a Kid Investor, né, a minha empresa de produção de conteúdo, de finanças, etc. Então, é isso aí. Show. Show de bola. Demais, Larinha, né? Meninos, maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada. Que bom que gente que vocês agradece. vieram. Eu A gente agradeço ficou muito demais feliz. e vou ressaltar que eu realmente fico muito feliz, é uma grande honra pra mim estar aqui hoje, porque eu sempre fui um grande apreciador do trabalho do Brasil Paralelo, então eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Pô, uma honra, né? Um podcast Uma honra do Brasil demais. Paralelo. Tem alguma legal. produção que seja a favorita de algum de vocês ou não? Já gosto de tudo? Acho que o curte Brasil tudo? Império, eu assisti em produção inteira, cara, foi Da série muito bom. Brasil, né? Que Série inclusive Brasil. já Foi estreou um incrível. remaster. Maravilhoso, Aí, incrível. o pessoal não assistiu, assine a Brasil Paralelo, que tá perdendo, né? É isso mesmo. Muito obrigada. E até a próxima. Vocês são sempre bem-vindos. Você quer falar a sua? Até. preferida? Não, a minha ditadura aqui. Como Ah, tá. Nossa, do 1964. que tá na minha frente. Ah, é verdade. Um beijo e até a próxima, então. Até. Valeu, pessoal. Valeu, meu povo.